De volta com o programa Tema Jurídico do curso de Direito da Facisa. O tema de hoje é adoção e as novas regras estabelecidas em 2009. Estamos no estúdio com o juiz da Infância e da Juventude da comarca de Campina Grande, Gutenberg Cardoso, e o advogado de Direito da Família e professor da Facisa, Alexandre Leal. Dr. Gutenberg, o Brasil vem de uma cultura de adoção silenciosa, onde o adotante fazia a opção por esconder a origem não biológica da filiação e, com isso, muitas vezes, se registrou um filho adotivo como se fosse um filho natural. Mas isso é crime, não é? Sim, continua crime. O Código Penal já trata disso desde lá de 1940. Isso é chamada falsidade ideológica, né? Quer dizer, levar alguém a uma repartição, ao cartório e dizer que aquela criança é filho biológico e registrá-lo. Quer dizer, é uma falsidade. Isso é tratado pelo Código Penal. Depois das mudanças de 2009, teve alguma alteração com relação a isso? Alguma exigência ainda mais firme? A maior fiscalização. Agora, o texto da lei continua o mesmo. Muito embora a fiscalização tenha aumentado, ainda é frequente esse tipo de situação, que as pessoas conhecem popularmente pelo nome de adoção à brasileira. A brasileira, é verdade. Não é? E isso é muito comum, principalmente nos cartórios do interior do estado, né? As pessoas às vezes se deslocam aqui de Campina Grande para outros estados ou para o interior para fazer esse tipo de procedimento absolutamente ilegal. Como coibir? O rigor na fiscalização, eu acho que a longo prazo vai resolver isso. Agora, é um problema muito complicado, não é? Aparentemente simples, mas na verdade muito complicado, porque aí vai envolver sentimento, a criança foi deixada abandonada na sua casa, aí a família toda começa a criar aquela expectativa, mas a gente tem que lembrar também as outras pessoas que estão aguardando na fila. Verdade. Não é? E há também os tabeliães, né? O titular do cartório, do registro civil, das pessoas naturais, eles são bem orientados, entendeu? E esse número tem diminuído, entendeu? Agora, como se diz, você mesmo perguntou, é da cultura do nosso povo, isso não vai se acabar assim tão fácil, mas já diminuiu muito, né? Até mesmo por conta das campanhas, da divulgação, o CNJ já trabalhou muito nesse tema, né? Então tem diminuído. Agora, acabar realmente não acabou não, e vai demorar. Temos uma pergunta do telespectador. Quais os passos legais para a adoção? Professor Alexandre? Bom, falando assim de uma forma bem simples para a população, procurar uma vara da infância e juventude, né? Pedir para fazer a inscrição nesse cadastro prévio, vamos chamar assim. Depois que essa inscrição nesse cadastro é feita, haverá uma investigação, uma conversa com psicólogos, assistentes sociais, se for o caso. Em seguida, o juiz da Infância e Juventude, depois de escutar o Ministério Público, vai emitir essa certidão de habilitação, dizendo que você está pronto para ingressar nesse cadastro. Você ingressa no cadastro, seleciona o perfil da criança que você gostaria de adotar, e aí é aguardar surgir a criança para que essa adoção se efetive. Ok, nós temos agora outra pergunta de uma telespectadora nesse momento. Eu queria saber quem pode adotar. Eu vou completar ainda a pergunta dela. Quem não pode adotar? Então, quem pode e quem não pode adotar, doutor Gutenberg? Pois não. Primeiro, quem pode adotar? Os maiores de 18 anos, os casais, né? O texto da lei diz textualmente, registrado, os casais, né? Do casamento ou da união estável. Né? Aqueles que estão com sua vida regularizada, documentalmente regularizada, aquele tempo que nós usamos, os ficha limpa, pessoas que não têm passagem na área criminal, nem na área civil, não teve envolvimento nenhum com justiça, certo? E quem não pode? Quem não pode são exatamente rememorando aqui, os ascendentes e os irmãos, né? Os ascendentes e os irmãos. Agora, há um aspecto... Explicando bem, quem seriam esses ascendentes? Os avós. Certo. Certo? No caso, os avós. Na linha reta ascendente, os avós não podem, obviamente. Né? E os irmãos também. Né? Irmão não pode ser pai, né? Ao mesmo tempo. Uhum. E há uma importante informação que se leva ao público. Tem determinadas adoções que são feitas sem necessidade de passar pelo cadastro. Quais são essas adoções? Notadamente, para o núcleo familiar,
né, o núcleo familiar, certo? Para quem já detém a guarda ou a tutela de criança acima de 3 anos de idade, e também para a chamada a adoção unilateral. Quer dizer, aquele casal que, digamos assim, trouxe de cada relacionamento um filho, e depois dessa convivência, um decide adotar o filho do outro. Nós chamamos a chamada adoção unilateral. Então, por exemplo, o homem solteiro juntou-se a uma mulher que tem um filho. Firmou-se aí uma convivência amorosa, uma união estável, ou mesmo um casamento. Então, ele depois decide adotar o filho da mulher, da esposa. Então, essa é chamada, tecnicamente, adoção unilateral, e que ele está dispensado de enfrentar o cadastro. Mas não vai precisar de um consentimento prévio do pai biológico? Sim. O consentimento do pai, e se o pai negar, o juiz, juntamente com o Ministério Público, vai avaliar essa situação. Agora, o senhor falou também dos casais. Solteiro, de maneira alguma, pode adotar? Pode. Notadamente, não há impedimento nenhum, não há impedimento algum para o indivíduo sozinho, quer seja do sexo masculino ou feminino, ele adotar. Agora, sendo casal, entendeu? A adoção postulada por casal no texto da lei, pessoas originárias de oriundo do casamento e de união estável. Dr. Gutenberg, no primeiro bloco o senhor falou sobre a comunicação dos cadastros entre os estados. Como é que está acontecendo isso? No caso, a lei prevê, né, a lei pede, abre espaço para essa possibilidade de um casal, que o senhor mesmo citou, do Amazonas, queria adotar uma criança aqui na Paraíba, por exemplo, né? Como é que isso está acontecendo? Já tivemos casais de Campina Grande adotando crianças de fora ou vice-versa? Não concretizou-se ainda nenhum caso. Já houve uma expectativa. Um casal do Ceará interessou-se por uma criança daqui de Campina Grande, mas não deu certo. Houve uma desistência. Né? Mas esse cadastro, aliás, esses cadastros, que é o cadastro de pretendentes à adoção e das crianças, são administrados rigorosamente pelo CNJ. Né? Então, eles são alimentados cotidianamente, todo dia, o cadastro é movimentado e alimentado e administrado, repetindo, pelo CNJ. Exatamente para evitar burla, um passar na frente do outro, entendeu? Então, esse critério é muito rigoroso do CNJ. E o cadastro, um detalhe, de absoluto sigilo. O doutor Gutenberg Cardoso, o professor Alexandre Leal, daqui a pouquinho a gente volta a conversar sobre esse assunto. Bom, a gente vai para mais um intervalo e na volta vamos conversar sobre a adoção de maiores de 18 anos e por casais homoafetivos. Já já.